Um chefe decide demitir um funcionário idoso pois acredita que ele não seja mais capaz de fazer seu trabalho devido à sua idade avançada, mas após fazê-lo ele percebe o grande erro que cometeu. Pedro sempre foi um homem de hábitos simples e rotineiros. Desde jovem, o trabalho tinha sido sua prioridade, algo que ele carregava com orgulho. Nascido em uma família modesta, aprendeu cedo o valor da responsabilidade e do esforço diário. Ele nunca foi dado a grandes ambições ou extravagâncias, mas acreditava que, com dedicação, seria possível construir uma vida estável. Ao casar-se com Tatiana, o amor de sua vida, prometeu a si mesmo que iria garantir o sustento da família com o fruto de seu trabalho árduo. Logo depois do casamento, começou sua jornada na empresa de auxílio bancário, onde permaneceria por muitos anos. Não havia glamour em sua função, mas havia algo que Pedro prezava mais do que isso, a certeza de que sua contribuição era importante, mesmo que não fosse reconhecida todos os dias. Com o tempo, Pedro tornou-se uma figura essencial para o funcionamento da companhia. Sua paciência, seu comprometimento com cada tarefa e a disposição em ajudar os colegas eram qualidades que o diferenciavam. Ele conhecia a empresa como ninguém, tendo vivido todas as suas fases, desde tempos mais prósperos até os períodos de crise. Ao longo dos anos, foi promovido diversas vezes, sempre com base em seu mérito e competência. Não se importava muito com títulos, o que mais o motivava era saber que fazia diferença. Era o tipo de funcionário que todos queriam ter ao lado, sempre disposto a ensinar e orientar os mais jovens. Muitos o procuravam para conselhos, e Pedro, com seu jeito calmo e reservado, oferecia palavras de sabedoria que só a experiência era capaz de fornecer. Apesar da monotonia que para alguns poderia ser sufocante, Pedro viu conforto na previsibilidade. A cada dia, ele seguia seu caminho conhecido até o escritório, cumprimentava os mesmos rostos familiares e sentava-se na mesma cadeira que ocupava há anos. O escritório já não era o mesmo dos tempos de sua juventude, muitos colegas antigos haviam partido, substituídos por rostos jovens e ambiciosos. Mesmo assim, Pedro se adaptara às mudanças, sempre fiel a seus princípios e à forma meticulosa com que fazia seu trabalho. As mudanças, no entanto, começaram a surgir com mais frequência. Rumores sobre uma nova direção começaram a circular pelos corredores. Diziam que um jovem presidente seria empossado, um homem com novas ideias e uma visão mais moderna para o futuro da empresa. Pedro ouviu essas conversas, mas não lhes deu muita atenção. Ao longo dos anos, muitos líderes haviam passado pela companhia, e ele se orgulhava de sempre ter encontrado seu lugar, independentemente de quem estivesse no comando. Assim, decidiu que continuaria a fazer o que sempre fizera, trabalhar com dedicação e cuidado, mantendo-se fiel aos valores que o haviam guiado por tanto tempo. A chegada de Júlio à empresa foi marcada por uma atmosfera de excitação e expectativa. Todos os funcionários estavam curiosos para conhecer o novo presidente, um jovem conhecido por sua ambição e visão de mercado. Logo pela manhã, a sala de reuniões foi preparada para a apresentação oficial de Júlio. Os funcionários se reuniram, cochichando discretamente enquanto esperavam. Pedro estava entre eles, sentado tranquilamente no fundo da sala, como sempre fazia em eventos desse tipo. Não se sentia ansioso, afinal, já havia visto muitos presidentes passarem por ali ao longo dos anos. Para ele, era apenas mais um. Quando Júlio finalmente entrou, acompanhado por um grupo de executivos e diretores, o murmúrio dos funcionários cessou. Ele era jovem, de aparência impecável, com um terno bem ajustado e uma postura confiante. Bom dia a todos, disse Júlio, com um sorriso determinado. Estou muito animado para estar aqui hoje e liderar essa empresa em uma nova era de sucesso. Suas palavras eram fortes e diretas, cheias de promessas de inovação e mudança. Sei que há muito potencial aqui e estou pronto para explorar todas as oportunidades que nos aguardam. Pedro ouvia com atenção, mas sem se deixar levar pela empolgação. Ele sabia que palavras como aquelas eram comuns em qualquer troca de liderança. O importante, pensava ele, era o que aconteceria nos dias seguintes, e como as promessas seriam cumpridas no cotidiano. Após a apresentação, Júlio começou a circular pela sala, apertando mãos e trocando cumprimentos rápidos com alguns dos funcionários. Quando seus olhos caíram sobre Pedro, o presidente parou por um momento. Viu o homem idoso, cabelos grisalhos e expressão serena, em contraste com o restante dos empregados, mais jovens e dinâmicos. Júlio fez uma breve pausa antes de continuar sua caminhada, mas algo nele já havia sido decidido. No final do dia, Júlio dirigiu-se diretamente ao Departamento de Recursos Humanos.
Bateu na porta da sala do gerente de RH, Leandro, um homem experiente e respeitado pela equipe. Leandro, gostaria de conversar um pouco, disse Júlio, entrando sem esperar convite. Claro, senhor presidente, respondeu Leandro, fechando o arquivo e voltando sua atenção ao chefe. Em que posso ajudar? Júlio foi direto ao ponto. Quem é aquele homem mais velho? Vi ele hoje na apresentação, sentado no fundo da sala. Deve ter seus 60, talvez 70 anos. Leandro, surpreso pela pergunta, demorou alguns segundos antes de responder. Ah, o senhor deve estar falando de Pedro? Ele está conosco há mais de 3 décadas. Um funcionário exemplar, todos aqui têm muito respeito por ele. 3 décadas, é? Júlio franziu a testa, demonstrando pouco interesse nas palavras de Leandro. Você acha mesmo que alguém com essa idade ainda pode acompanhar as mudanças que quer implementar? Modernização, eficiência e esse tipo de coisa exige energia, visão de futuro. Não acho que ele se encaixe nesse perfil. Leandro ficou desconcertado. Com todo respeito, senhor, Pedro é um dos pilares da nossa equipe. Sua experiência é inestimável. Ele conhece cada detalhe da empresa e tem uma dedicação inquestionável. Júlio balançou a cabeça, impaciente. Leandro, com todo respeito à sua opinião, não acredito que um funcionário dessa idade seja indispensável. Velocidade e inovação são o que precisamos agora. Alguém assim pode ser facilmente substituído por uma nova geração, mais conectada com o mercado atual. O gerente do RH tentou argumentar mais uma vez. Mas ele é muito mais do que só um funcionário. Muitos de nossos jovens se inspiram nele, e sua presença mantém a equipe unida. Mas Júlio já havia tomado sua decisão. Já está decidido, Leandro. Quero que você chame Pedro para uma reunião. Ele será demitido. Ofereça um bom pacote de saída, e faça isso quanto antes. Leandro, contrariado, suspirou profundamente. Sabia que, por mais que argumentasse, Júlio estava firme em sua escolha. Certo, senhor presidente, disse ele, com uma expressão pesada no rosto. Pouco depois, Leandro chamou Pedro em sua sala. O velho funcionário entrou, como sempre, de maneira tranquila, sem suspeitar de nada. Chamou-me, Leandro? Perguntou Pedro, fechando a porta atrás de si. Sim, Pedro, respondeu Leandro, com um semblante sério. Sente-se, por favor. Precisamos conversar. Pedro sentou-se, percebendo a tensão no ar. Algo estava diferente, e ele podia sentir isso. O que houve? Leandro respirou fundo antes de começar. Pedro, não é fácil para mim dizer isso. Você sabe o quanto é estimado aqui? Todos têm um respeito enorme por você e pela sua contribuição ao longo dos anos. Mas, o novo presidente, Júlio, tomou uma decisão. Leandro fez uma pausa, evitando olhar diretamente nos olhos de Pedro. Ele decidiu que é hora de encerrar sua jornada na empresa. Você está sendo desligado. Pedro, surpreso, franziu o ceño e manteve um silêncio por alguns segundos, absorvendo a notícia. Quando finalmente falou, sua voz era calma. Entendo. Posso perguntar o motivo? Leandro, ainda desconfortável, respondeu, escolhendo bem as palavras. O presidente acredita que, para a nova fase da empresa, precisamos de uma equipe mais jovem, com um perfil mais adequado às mudanças que ele pretende implementar. Ele acredita que, talvez, você não se encaixe mais nesse novo modelo. Pedro não reagiu com raiva ou desespero. Apenas abaixou a cabeça por um instante, pensativo. Quando voltou a olhar para Leandro, disse apenas, agradeço por me dizer, Leandro. E agradeço pelos anos aqui. Foram bons. Leandro tentou encontrar algo mais para dizer, talvez uma palavra de consolo, mas nada parecia suficiente. Pedro, lamento muito. Se dependesse de mim, isso nunca aconteceria. Pedro sorriu levemente, um sorriso de quem compreendia o ciclo das coisas. Não se preocupe, Leandro. As coisas são como são. Sem mais palavras, Pedro se levantou, apertou a mão do gerente, com a mesma serenidade com que sempre conduziu sua vida, saiu da sala, deixando Leandro com um vazio incômodo. Pedro, ao sair da sala de Leandro, caminhou pelos corredores da empresa que tanto conhecia. Cada passo ecoava memórias, cada canto trazia lembranças de anos de dedicação.
decidiu que, antes de partir, iria se despedir de todos os colegas com quem compartilhou tantas jornadas. O primeiro foi Felipe, um dos mais novos, a quem ele havia treinado quando entrou na empresa. Pedro, você vai embora? Não acredito, disse Felipe, claramente chocado ao ver o veterano já com um semblante de quem estava se despedindo. Pedro sorriu, com calma. Sim, Felipe. Meu ciclo aqui terminou. Mas tenho certeza que você e os outros jovens darão conta do recado. A empresa está em boas mãos. Mas você é insubstituível. Todos sabem disso, insistiu Felipe. Não se preocupe, rapaz. A vida segue e estou em paz com isso. Vocês farão um ótimo trabalho, tenho certeza. Pedro continuou seu caminho, cumprimentando outros funcionários com quem tinha laços mais próximos. Chegou até Silvia, uma das secretárias mais antigas, que sempre o ajudava com os processos burocráticos. Pedro, o que estão fazendo com você é um absurdo. Como eles podem deixá-lo ir assim? Não fique assim, Silvia, disse Pedro, tentando tranquilizá-la. Eu estou bem, de verdade. Foram anos bons aqui. Tenho muito pelo que agradecer. Eventualmente, Pedro se encontrou com Júlio, que estava no corredor, parecendo distraído com os próprios pensamentos. Ele se aproximou sem pressa, e Júlio logo percebeu sua presença. Senhor Pedro, começou Júlio, talvez esperando algum confronto. Eu sei que isso não foi fácil. Pedro, no entanto, permaneceu sereno. Júlio, entendo seus motivos. As empresas mudam, e sei que você acredita estar fazendo o melhor para o futuro da companhia. Quero apenas agradecer pelas oportunidades que tive aqui. Foram anos de muito aprendizado e estou saindo de cabeça erguida. Júlio, visivelmente desconfortável, apenas assentiu. Obrigado pela compreensão, Pedro. Desejo sorte em seus próximos passos. Com a despedida concluída, Pedro saiu da empresa pela última vez. Quando chegou em casa, mais cedo do que o habitual, Tatiana estava na cozinha, preparando o jantar. Ao vê-la entrar tão cedo, ela imediatamente notou que algo estava errado. Pedro? O que houve? Por que está em casa tão cedo? Perguntou ela, surpresa e com um toque de preocupação na voz. Pedro se aproximou, deu-lhe um beijo suave na testa e sentou-se à mesa, suspirando profundamente. Tatiana, fui demitido, disse ele, sem rodeios, mas com tristeza no olhar. Tatiana, assustada, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. Mas como assim, Pedro? Depois de tanto tempo, eles te demitiram? Por quê? Pedro olhou para suas mãos, refletindo por um momento. O novo presidente, Júlio, acha que a empresa precisa de uma renovação. Ele acredita que a idade é um obstáculo para acompanhar as mudanças que ele quer fazer. Fui dispensado. Tatiana colocou a mão sobre a dele, com carinho e compreensão. Oh, meu querido, isso é tão injusto. Você dedicou sua vida àquela empresa e agora simplesmente te descartam assim? Pedro sorriu, um sorriso triste, mas sereno. Eu já vi muita coisa, Tatiana. Não adianta lutar contra essas decisões. Eles têm suas razões, e não vou guardar rancor. Talvez seja um sinal de que é hora de seguir em frente. Tatiana, com seus olhos ternos, apertou ainda mais a mão dele. Pedro, você sempre deu o melhor de si. Isso ninguém pode tirar de você. E quem sabe, talvez essa seja uma oportunidade para algo melhor. Eu estou aqui com você, em qualquer decisão que tomar. Naquela noite, Pedro e Tatiana jantaram juntos, em silêncio, mas com uma paz compartilhada, ambos confiantes de que algo novo poderia surgir. Na manhã seguinte, enquanto tomava seu café, o telefone de Pedro tocou. Do outro lado da linha, uma voz educada, mais direta, se apresentou. Bom dia, Senhor Pedro. Meu nome é Henrique, sou diretor de operações da Corporações Rivera. Nós o conhecemos de longa data e gostaríamos de marcar uma reunião com o senhor. Temos uma proposta que acreditamos ser irrecusável. Poderíamos nos encontrar hoje, em um café no centro? Pedro ficou surpreso com o contato tão repentino, mas aceitou o convite. Claro, Henrique. Diga-me a hora e o local, estarei lá.
Algumas horas depois, Pedro chegou ao café, onde foi prontamente recebido por Henrique, um homem de cerca de 50 anos, com uma postura profissional, mais amigável. Pedro, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse Henrique, apertando sua mão firmemente. Nós da Corporações Rivera temos acompanhado seu trabalho por muitos anos. Sabemos o quanto você contribuiu para o sucesso da sua antiga empresa. Pedro, curioso, sentou-se e ouviu com atenção enquanto Henrique continuava. Você tem uma reputação impecável no setor. E agora que está disponível, gostaríamos de aproveitar essa oportunidade. Queremos contratá-lo para um cargo executivo em nossa empresa. Sabemos que sua experiência e eficiência podem nos ajudar a crescer ainda mais, especialmente competindo com sua antiga companhia. Pedro ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo a proposta. E qual seria exatamente o cargo? Perguntou ele, com cautela. Queremos que você se junte a nós como diretor de operações, respondeu Henrique, sem hesitar. Oferecemos um salário competitivo e benefícios que, acreditamos, são muito atraentes. Além disso, sua experiência será um ativo crucial para nossa expansão. Pedro, ainda surpreso com a oferta generosa, refletiu por um instante. Ele sabia que aquela seria uma grande mudança, mas também uma oportunidade de mostrar que ainda tinha muito a oferecer. Henrique, agradeço pela confiança que vocês estão depositando em mim. Aceito a oferta. A parte burocrática foi resolvida rapidamente, com contratos assinados e todos os documentos formalizados no mesmo dia. Pedro, que havia saído de sua antiga empresa sem esperanças claras para o futuro, agora estava empregado novamente e em uma posição de destaque. Ao voltar para casa naquela noite, Tatiana o esperava na porta. E então, como foi a reunião? Perguntou ela, ansiosa. Pedro, sorrindo de leve, respondeu, fui contratado por uma concorrente. E acho que as coisas vão ficar muito interessantes a partir de agora. Pedro se adaptou à nova empresa com a mesma facilidade e dedicação que o haviam caracterizado por toda a vida. A Corporações Rivera rapidamente se tornou não apenas o seu novo lugar de trabalho, mas uma oportunidade de ouro para demonstrar que a experiência, o conhecimento e a perseverança eram mais valiosos do que qualquer modernização apressada. Desde o primeiro dia, ele foi recebido com respeito e entusiasmo pelos colegas. Seu nome já era conhecido entre muitos, e a equipe, que inicialmente hesitava em trabalhar com alguém de uma geração tão diferente, logo percebeu o quanto Pedro tinha a oferecer. O novo cargo de diretor de operações trouxe desafios, mas Pedro se mostrou à altura de todos. Com uma visão estratégica apurada e anos de experiência acumulada, ele encontrou maneiras de otimizar processos, aumentar a eficiência e melhorar o relacionamento com os clientes. Sob sua liderança, a empresa começou a prosperar rapidamente. Dentro de poucos meses, os lucros aumentaram e as operações se tornaram mais fluidas. Henrique, o diretor que o contratara, não demorou a perceber que contratar Pedro tinha sido uma das melhores decisões da sua carreira. Pedro, você é um presente para nós, disse Henrique em uma reunião após ver os resultados. Nossa empresa está crescendo como nunca antes, e muito disso se deve a você. Pedro sorriu modestamente. Fico feliz em poder ajudar, Henrique. Mas a equipe aqui é muito dedicada. Estou apenas aproveitando a base sólida que vocês já haviam construído. Os meses passaram, e enquanto Pedro prosperava na Corporações Rivera, a antiga empresa onde ele dedicara tantos anos começou a ruir. Sob a liderança impulsiva de Júlio, decisões erradas começaram a se acumular. Júlio, que havia demitido muitos funcionários veteranos e substituídos por jovens sem experiência, subestimou quanto o conhecimento institucional era importante para o sucesso. Os erros estratégicos, combinados com a falta de planejamento, começaram a corroer a base da empresa. Os clientes antigos, que confiavam na estabilidade e na expertise de anos, começaram a migrar para a concorrência, incluindo para a empresa onde Pedro agora trabalhava. Os rumores sobre a crise da empresa de Júlio começaram a circular por toda a indústria. As perdas financeiras eram enormes e a moral dos funcionários estava no chão. Júlio, outrora tão confiante, agora se encontrava sem saída. Foi então que, em um ato de desespero, ele decidiu buscar a única pessoa que poderia salvá-lo, Pedro. Júlio soube onde encontrá-lo e, sem hesitar, marcou uma reunião. Quando Pedro recebeu a ligação de Júlio pedindo para conversar, ele aceitou com educação, mas já sabia que o desfecho dessa conversa não traria grandes surpresas. No dia seguinte, Pedro chegou ao local combinado para a reunião, um café discreto no centro da cidade.
Ele entrou calmamente e avistou Júlio sentado em uma mesa no canto, visivelmente abatido. Os cabelos de Júlio, sempre impecavelmente penteados, estavam desarrumados, e sua expressão carregava o peso de semanas de frustração. Pedro, disse Júlio, levantando-se apressadamente ao vê-lo se aproximar. Obrigado por vir. Pedro assentiu, cumprimentando-o com um aperto de mão firme. Júlio, o que posso fazer por você? Júlio gesticulou para que se sentasse. Logo em seguida, começou a falar, sem rodeios. Pedro, vou ser direto. Cometi um erro ao subestimá-lo. A verdade é que a empresa está em sérios problemas, e eu preciso de sua ajuda. Pedro, embora soubesse o que estava por vir, manteve uma expressão neutra. Ajuda? Como exatamente você espera que eu ajude, Júlio? Júlio inclinou-se na cadeira, os olhos suplicantes. Eu preciso que você volte. Volte para a empresa. Com sua experiência, podemos reverter os danos. Sei que é real demiti-lo, e estou disposto a oferecer um cargo que faça jus à sua importância. Um bom salário, mais benefícios. Eu farei o que for necessário. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, ponderando suas palavras. Ele já esperava por esse momento, mas ouvir Júlio admitir seus erros era algo que o surpreendia. Ele olhou nos olhos do jovem presidente, calmamente, respondeu, Júlio, entendo a sua situação, mas minha resposta é não. Júlio arregalou os olhos, incrédulo. Mas, você está dizendo que não quer voltar? Eu estou te oferecendo uma chance de liderar a empresa, de salvá-la. Pedro balançou a cabeça. Júlio, eu já encontrei meu lugar. Na Corporações Rivera, sou respeitado, valorizado e tenho um papel significativo. Você teve a chance de me valorizar, mas escolheu me dispensar sem sequer considerar o que eu ainda podia oferecer. Eu aprendi que, quando uma porta se fecha, outras se abrem. E hoje, estou onde preciso estar. Júlio recostou-se na cadeira, visivelmente abalado. Ele sabia que Pedro estava certo. As decisões que tomara meses atrás agora o assombravam, e não havia mais como voltar atrás. Mas, o que vou fazer agora? Perguntou Júlio, mais para si mesmo do que para Pedro. Pedro olhou para o jovem presidente com empatia. Às vezes, Júlio, precisamos aprender da maneira mais difícil. Talvez isso te ensine a valorizar as pessoas, e não apenas as metas de curto prazo. O silêncio pairou entre os dois por alguns momentos. Júlio, finalmente, baixou a cabeça. Você está certo. Eu errei. E agora é tarde demais. Pedro se levantou da mesa, olhando uma última vez para Júlio. Espero que você aprenda com isso. A vida tem uma maneira de nos ensinar o que precisamos saber. Desejo-lhe sorte, Júlio. Sem mais palavras, Pedro saiu do café, deixando Júlio sozinho com seus pensamentos e suas decisões. Pouco tempo depois, Júlio foi demitido pelo conselho da empresa. As perdas financeiras e a falta de confiança por parte dos acionistas selaram seu destino. A empresa que antes era próspera estava à beira da falência, e a reputação de Júlio no mercado foi severamente abalada. Ele, que havia começado com grandes ambições, terminou sua jornada empresarial como um exemplo de como a arrogância e a falta de visão podem arruinar o futuro de uma organização. Enquanto isso, Pedro prosperava cada vez mais na Corporações Rivera. Ele se tornou não apenas um pilar na empresa, mas uma figura respeitada em todo o setor. Sua nova posição lhe trouxe tanto sucesso profissional quanto pessoal. Ele e Tatiana, agora com mais tempo e estabilidade, puderam aproveitar a vida de maneira mais tranquila. Em casa, Pedro mantinha a mesma simplicidade de sempre, mas agora com a satisfação de saber que, mesmo depois de tantos anos de trabalho, ainda tinha muito a oferecer ao mundo. No fim das contas, o ciclo de vida que o havia levado de uma empresa para outra apenas confirmou que ele sempre soubera. A dedicação e o trabalho duro sempre trazem seus frutos, mesmo que às vezes os desafios pareçam insuperáveis. Enquanto Júlio enfrentava as consequências de suas ações, Pedro seguiu em frente, consolidado e feliz, sabendo que fizera as escolhas certas. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!